Que literalmente, traduzido literalmente, é exteriorização. O que é o processo de exteriorização? Veja, quando o indivíduo ele diz o seguinte: nessas circunstâncias eu quero fazer uma fogueira, porque a fogueira é a melhor possibilidade de atender à necessidade que eu julgo mais necessária de ter luz e calor essa noite. Veja, para ele chegar a essa conclusão, ele tem que fazer uma operação intelectual extremamente complexa. Ele tem que fazer o seguinte, ó, ele tem que pegar, olhar para o mundo e dizer quais as necessidades que eu tenho, qual a necessidade mais importante, mais necessária, olhar para o mundo e ver, nestas circunstâncias, qual a melhor possibilidade para atender essa necessidade. E a partir daí, ele só pode fazer essa escolha se ele for fazer uma comparação, disser, ó, veja, se eu fizer isto, o futuro vai ser esse. Se eu fizer isto outro, o futuro vai ser esse outro. Se eu fizer isso, veja, ele tem que antecipar na cabeça dele o que vai acontecer no mundo objetivo para ele poder escolher qual é a necessidade mais necessária e a melhor possibilidade. Ou seja, ele tem que partir do pressuposto que aquilo que ele conhece do mundo é verdadeiro o suficiente para possibilitar a ele antever o que vai acontecer no mundo se ele fizer isto ou isto, qual é a consequência objetiva que a ação dele vai ter para o futuro. E para ele fazer tudo isso, ele só tem uma alternativa. Ele tem que entender minimamente a realidade que ele vai transformar. O Lukács vai dizer o setor da realidade a ser transformado, tá certo? Ele tem que entender minimamente o suficiente para ser capaz de dizer, ó, a consequência dessa ação é essa, dessa ação é essa, dessa ação é essa. Tranquilo? Quando ele vai fazer o processo de objetivação, veja, isto que ele tem na cabeça dele, esse conhecimento que ele tem da realidade, o conhecimento que ele tem da habilidade dele em fazer uma fogueira, né? Isto tudo que ele pensa que o mundo é, entra em confronto com aquilo que o mundo é de fato. Veja, ele diz, essa madeira é melhor para começar a fogueira, essa madeira é assim. Veja, e este conhecimento que ele tem do mundo, ao você fazer a fogueira, esse conhecimento entra em confronto com aquilo que o mundo é de fato. Esta madeira é, não é? Esta, percebe? E ao fazer isto, aquilo que você tem na cabeça, a concepção de mundo que você tem na cabeça, o conhecimento da realidade que você tem na sua cabeça, se externaliza, entra em confronto imediato, direto com aquilo que o mundo de fato é. E ao isto acontecer, veja, ele é capaz de dizer até que ponto aquilo que ele pensa do mundo é verdadeiro ou falso. Tranquilo? Então veja, todo o processo de objetivação implica necessariamente um processo de exteriorização. Por que exteriorização? Porque aquilo que a gente tem na consciência referente ao mundo se externaliza, entra em confronto com aquilo que o mundo é. O processo de objetivação coloca o que a gente pensa do mundo em contato imediato, direto, sem mediação, direto, com o que o mundo de fato é. E o resultado disso é que a gente é capaz de avaliar até que ponto aquilo que a gente pensa do mundo é verdadeiro ou falso. Tranquilo? Então veja, o processo de exteriorização, está claro por que é exteriorização? Porque aquilo que está dentro da consciência se externaliza, se exterioriza. Tranquilo? Veja, todo o processo de exteriorização, portanto, possibilita que o indivíduo desenvolva conhecimentos que ele não tem antes. E esses conhecimentos não são conhecimentos apenas do mundo objetivo, são conhecimentos também do que ele é objetivamente, daquela porção da realidade que cada um de nós somos, aquela porção da realidade que é objetiva. Veja, muitas vezes a gente avalia que a gente tem uma capacidade que de fato a gente não tem. Muitas vezes a gente pensa que a gente não tem uma capacidade, lembra as teses de mestrado e doutorado? A gente pensa que não tem uma capacidade que a gente ainda não tem, mas que a gente vai adquirir. Veja, o processo de avaliação da gente não é exatamente idêntico, mas tem muito similar ao processo de avaliação de uma pedra. Você tem uma dimensão objetiva que só quando você objetiva, através do processo de objetivação, só quando você faz o processo de objetivação você consegue verificar se é verdadeiro ou falso. Então esse conhecimento não é o conhecimento apenas do mundo objetivo, mas é conhecimento do que cada indivíduo, enquanto individualidade, enquanto personalidade, objetivamente é, ou seja, na sua relação com o mundo objetivo, de fato o que é. Yes? Então veja, é o conhecimento do mundo, se vocês quiserem, o autoconhecimento do indivíduo de si próprio.
Tranquilo? Olha agora que legal. A gente só pode conhecer o mundo externo através dos sentidos. Não preciso demonstrar isso para vocês. Se a gente não tiver sentido, o mundo externo não tem nenhum contato com a consciência. O contato da consciência com o mundo externo são os 5 sentidos. Tranquilo? Veja, quanto mais eu conheço o mundo, melhor eu consigo sentir o mundo. Faz sentido isso para vocês? Veja, imagine a seguinte situação. Vocês, né, seres urbanos, né? Lembra o idiota animal urbano, quando fala o Marx e o Engels lá na ideologia alemã, né? Idiotas animais urbanos, como nós somos. Veja, se a gente, vocês passam uma experiência assim, sabe? Eu pego um avião, desce na Amazônia, 12 horas depois vocês estão no meio da mata sozinhos, tá certo? Veja, se alguém perguntar para vocês, descreva a mata. Vocês são capazes de dizer, bicho, isso é uma loucura, tá certo? O chão é assim, mais ou menos úmido, a floresta é assim, mas você não é capaz de dar detalhes disso, porque você não é capaz de distinguir um cipó de outro cipó, uma árvore de outro, uma palmeira de outra, tá certo? A descrição que você dá é uma descrição muito pobre em detalhes. Lembra ontem? Muito abstrata, pouco concreta, tá certo? Mas na medida em que você vai conhecendo aquilo ali, você começa a sentir cada vez melhor aquilo, você começa a perceber os detalhes cada vez melhor. E na medida que você vai percebendo o detalhe, você vai também se atentando para coisas, e a sua sensibilidade para a floresta vai melhorando. Alguns dias depois, você é capaz de dar uma descrição muito melhor. 2 ou 3 anos depois, uma descrição infinitamente melhor. Veja, todo o processo de conhecimento é também um processo de desenvolvimento da capacidade de sentir a realidade, de perceber detalhes na realidade. E o oposto é verdade. Quanto mais a gente sente a realidade, quanto melhor a gente percebe a realidade, quanto maior sensibilidade a gente tem, maior a nossa capacidade de conhecer o que o mundo é. Então veja, o desenvolvimento do conhecimento da realidade e o desenvolvimento do autoconhecimento está sempre relacionado, e essa relação pode ser mais alienada, mais contraditória, mais desigual, mas está sempre acompanhada do desenvolvimento da sensibilidade. Não é possível você ter um processo de desenvolvimento do conhecimento que não tenha alguma relação, e essa relação, a qualidade dessa relação pode variar muito, mas não tem alguma relação com a sensibilidade, com a afetividade. Então veja, o processo de exteriorização possibilita o desenvolvimento do conhecimento, mas possibilita também o desenvolvimento da sensibilidade, da capacidade humana de sentir. E é importantíssimo desenvolver a capacidade, porque a gente só consegue inserir as determinações do mundo na consciência da gente através do sentido. Não tem outra saída. Tranquilo? E isso agora não tem muito mistério, né? O processo de exteriorização possibilita ao indivíduo desenvolver habilidades que ele não tinha antes. Na medida em que ele conhece melhor a natureza, conhece melhor a si próprio, na medida em que ele sente melhor o mundo no qual ele vive, ele desenvolve habilidades que ele não tinha antes. Ele é capaz de fazer uma fogueira cada vez melhor, fazer um machado cada vez melhor. Ele vai desenvolvendo habilidades, tá certo? Então veja, o processo de exteriorização necessariamente articulado ao processo de objetivação, não tem nenhum processo de objetivação que não traga consigo um processo de exteriorização. Veja, é um processo através do qual se transforma o indivíduo, se transforma a individualidade, a personalidade da pessoa diretamente envolvida nesse processo. Yes? Olha que legal. E ao isto acontecer, você tem a produção no interior da subjetividade de necessidades subjetivas e possibilidades subjetivas que você não tinha antes. A partir do momento que você conhece o Machado, você passa a ter necessidades afetivas, sensitivas, cognitivas, tá certo? Você passa a ter necessidades e possibilidades de desenvolver habilidades que você não tinha antes. Tranquilo? Olha que legal. Todo processo de objetivação implica necessariamente num processo de exteriorização. Está clara essa relação necessária? Mas vocês percebem que o processo de objetivação é o processo de transformar uma ideia num objeto objetivamente existente. Veja, significa que você tem um processo de transformação do mundo objetivo. O processo de exteriorização significa a transformação do indivíduo.
não tem processo de exteriorização que não seja articulado ao processo de objetivação, mas não há identidade entre eles, percebe? Uma coisa é o desenvolvimento objetivo do mundo humano, da sociedade, das relações que a gente mantém com o mundo. A outra coisa é o desenvolvimento do indivíduo que está relacionado, que está realizando esse processo de objetivação. São duas coisas necessariamente articuladas, mas jamais idênticas. Do ponto de vista histórico, vê se fica mais claro. Se complicar, eu explico melhor. Veja, aqui você tem o desenvolvimento das forças produtivas. A gente vai se tornando cada vez mais capaz de tirar da natureza o que a gente precisa com cada vez menos trabalho. Por outro lado, você tem o desenvolvimento da individualidade. O desenvolvimento das forças produtivas necessariamente traz consigo um desenvolvimento das individualidades, mas não há identidade entre as duas coisas. Tranquilo? Então veja, se não há identidade entre os dois momentos, se não há identidade entre os dois processos, como é que se dá essa relação? Veja, se a gente tem uma sociedade de caçadores, o processo de exteriorização que os indivíduos podem viver é o processo da caça. Os indivíduos vão ser caçadores. Agora, eles nunca vão ser caçadores idênticos. Você tem um caçador que tem tal qualidade melhor do que o outro, caçador que é assim, ou é mais forte, outro é mais fraco. Um consegue entender melhor como é que o elefante se locomove, e o outro entende melhor do leão. Cada indivíduo vai ser um indivíduo caçador singular. Mas os indivíduos vão ser caçadores, eles não vão ser camponeses. Se você tem uma sociedade camponesa, os indivíduos vão se exteriorizar como camponeses. Eles vão desenvolver habilidades, conhecimentos, sensibilidades, etc., referentes a esta objetivação, que é fazer agricultura, pecuária, etc., etc. Eles não vão ser caçadores. Se você tem uma sociedade de pescadores, o processo de objetivação da pesca vai fazer com que os processos de exteriorização sejam aqueles peculiares do desenvolvimento de pescadores, não de agricultores. Então veja, o processo de objetivação abre o campo de possibilidades do processo de exteriorização. Na relação entre objetivação e exteriorização, a objetivação é o momento predominante. É a objetivação que abre o espaço de possibilidades para o desenvolvimento dos indivíduos, das individualidades que fazem parte deste processo. Isso tem consequências decisivas para a discussão da ética. O indivíduo é aquilo que ele faz. O indivíduo não é aquilo que ele intenciona fazer, ainda que a intenção tenha o seu peso. Mas o indivíduo é aquilo que ele faz. O papel histórico do indivíduo, portanto, o papel histórico que o indivíduo tem, a função histórica que ele tem, tá certo? Se relaciona diretamente ao processo de objetivação. É daí, tá certo? E não é como Kant queria, das intenções, etc, etc. Chega lá, é bonito para dedão. Professor. Claro. Então toda inovação que aparentemente parte de um indivíduo, ela está absolutamente determinada pela objetivação. Sim, sim. Mas aí você tem que pegar esse absolutamente com uma certa sensatez, porque em toda situação histórica você tem um limite de possibilidades e um limite de necessidades que podem ser deslocados. O ser humano tem a capacidade de transformar o impossível em possível, tá certo? Então esse limite, ele é absoluto, mas ele é deslocável, mas nesse sentido sim. Você não tem nenhum processo de exteriorização que não seja um processo que não esteja objetivamente, predominantemente determinado pela objetivação. Nesse sentido sim. Eu sempre tenho uma dúvida nesse ponto sobre o processo de conhecimento que não passa pelo processo de objetivação. É possível conhecimento sem objetivação, certo? Ou seja, se eu leio um livro sobre como se faz uma fogueira, já que esse é o conhecimento acumulado das experiências de objetivação disso, como é que dá essa tríade de conhecimento, sensibilidade e habilidade quando a aquisição do conhecimento não passa por um processo é o pior, é melhor ou é diferente esse processo? Não, a leitura é um processo de objetivação. Quando você pega um livro, você fala, eu vou ler esse livro, você tem uma teleologia. Quando você lê o livro, isso é um processo de objetivação.
Não é um processo de objetivação de trabalho, você não está transformando a natureza. Mas percebe, o livro só pôde ser escrito sobre como fazer a fogueira porque você teve uma quantidade grande de fazer fogueiras, percebe? Este conhecimento vai ser levado pela consciência para um processo de objetivação que é a leitura do livro. Mas não há nenhuma perda, considerando que isso não passou pelo processo. Ou seja, ao terminar de ler o livro, a falta da experiência concreta, da inserção de uma causalidade, né, de pôr uma causalidade, torna esse conhecimento de alguma maneira menos válido, menos... Depende muito, eu estou entendendo, depende muito do campo de conhecimento. Eu acho que aí tem que pegar cada caso a caso. No caso que você está dizendo, certamente que sim. Você pode ler livros sobre fazer fogueira, e quando você vai fazer a fogueira, você não consegue fazer, claro. Certo? Isso é absolutamente possível. Mas se você pensar, por exemplo, no desenvolvimento da física nos últimos 30 ou 40 anos, que se faz só através do desenvolvimento da matemática, porque não tinha nenhum dado empírico, você vê que neste caso, talvez não, tá certo? Porque você tem um processo que a objetivação é puramente desenvolver novas relações matemáticas, novos mecanismos, nova linguagem matemática, etc. E esse é um processo que acontece puramente na consciência. A objetivação é o processo, você percebe? Mas o meu ponto é exatamente isso. Então, esse tipo de física não está saindo do concreto para o abstrato, num nível de abstração tal que se torna, assim, quase especulativo. Então, mas isso só pode ser esclarecido quando você tem a chance, no caso da física, de você ter um processo de objetivação que você consegue tirar um dado empírico. No caso da física, surpreendentemente, não foi assim. O desenvolvimento chamado modelo padrão, tá certo? Foi inteiramente confirmado, sempre tem problema, mas inteiramente confirmado pelo esse acelerador de partículas CERN, tá certo? Então, veja, 30 ou 40 anos sem dado empírico, quando você faz um acelerador de partículas, vai objetivar, tá certo? O choque dos prótons, né? Sai algo que confirma aquilo que a humanidade conquistou puramente na consciência. Então, mas tem hora também que não acontece isso. Então não tem uma regra geral, percebe? Eu acho que tem que pegar caso a caso. Isso tem a ver, que não vai dar para tratar disso, a não ser que vocês queiram, tá certo? Isso tem a ver de como que de fato o processo de conhecimento acontece. Porque o processo de conhecimento, isso que a gente está colocando aqui, o desenvolvimento do conhecimento e da sensibilidade, é um processo muito mais complexo do que isso. Você tem o processo de conhecimento científico, ele tem peculiaridades. O processo de conhecimento filosófico, ele tem peculiaridades. O processo de conhecimento que a arte possibilita, através da sensibilidade, ele tem peculiaridades. E isso significa, e se você pegar, por exemplo, o desenvolvimento do conhecimento que vem via matemática, do conhecimento que vem, por exemplo, da biologia, tá certo? Tem peculiaridades aí também. Então, precisaria abrir com vocês, fazer uma discussão sobre, tá bom, como é que o trabalho, como categoria fundante, funda o processo de conhecimento, essa relação do reflexo na consciência do mundo objetivamente existente e como que esse processo de reflexo, ele tem muitas variações. Né? Você tem o científico no sentido das ciências da natureza, você tem a ciência da natureza mais abstrata, a matemática, mas você tem as ciências sociais, você tem a filosofia, você tem a arte, você tem a religião. Então você tem muitas formas. Precisaria abrir para mostrar como a resolução final desta questão, aí tem que ser meio que caso a caso. Porque não tem uma regra geral, tá certo? Agora, evidentemente que no caso da fogueira que você falou, você pode estudar a fogueira à vontade, mas se você não fizer a fogueira, tá certo? É aquele treco que o cara fica escoteiro, né? Que ele lê todo o manual, quando ele vai para a floresta, ele fica perdido, tá certo? Agora, claro que o manual ajuda, né? Você ter lido o manual te capacita a superar as debilidades, etc., mais rapidamente, mas não substitui, tá certo? Mas no caso da física, a matemática de fato deu conta do CERN, né? A grande decepção dos físicos, a crise existencial dos físicos é e agora? Tá certo? Não mostrou que tinha nada novo. E agora? O que eu vou fazer da minha carreira acadêmica? Isso é verdade, tá certo? É uma crise que os físicos que mexem com partículas de alta energia, eles de fato vivem um momento de crise existencial, é muito divertido de ver. Os caras descobriram como o universo começa, como se desenvolve, e não tem questão para investigar. Piraram, né? Fico brincando, meu filho trabalha nessa área. Eu falo, André, vocês descobriram como o universo se desenvolve. Você vai dizer para mim que não tem coisa para investigar, que não tem objeto, é impossível, né? Não tem. Mas eles, de fato, sentem assim, né? É uma doideira. E claro, tem algo de real, né? E o objeto se esgota, você tem de
descobrir as coisas por onde agora o conhecimento vai evoluir, né? Isso é bonito, Padre Del, não dá para discutir agora, mas é lindo, tá certo? Como é que você vê de Galileu para o Newton, daí entra a crise o Newton, vem o Einstein, aí o Einstein entra em crise, vem a física quântica, é legal, Padre Del, eu conheço muito mal, não sou um profundo conhecedor não, mas é lindo essa evolução, tá certo? É uma coisa, a humanidade, bicho, é uma coisa incrível, e ainda tem Fermi, tem Rembrandt no meio, tem Bach, tem Beethoven, a humanidade é uma coisa, né? É uma coisa... Claro que tem bomba atômica também, a miséria é toda do mundo, né? Mas a humanidade é uma coisa, né? Que a gente é capaz de fazer uma coisa linda. Tranquilo? Olha que legal. Na medida em que você tem, então, através do processo de objetivação e exteriorização, na medida em que você tem novas necessidades e possibilidades objetivas, novas necessidades e possibilidades subjetivas, vocês percebem que nem os indivíduos, nem o mundo objetivo são mais exatamente iguais. Você tem aqui, de fato e realmente, uma nova situação. E essa nova situação, ela tem uma dimensão objetiva, uma dimensão subjetiva, e as duas estão articuladas. Porque a dimensão subjetiva, a nova dimensão, o novo na dimensão subjetiva, surge articulado e determinado pelo novo que surgiu objetivamente. Então essas duas coisas estão relacionadas. De novo, essa relação pode variar de qualidade enormemente, pode ser mais alienada, menos alienada, mais desigual, tá certo? Pode ter uma... mas estão necessariamente articuladas. Você tem aqui uma nova situação que faz com que esta teleologia tenha sido superada, não sirva mais. Porque agora você tem novas necessidades que essa teleologia não atende e você tem novas possibilidades que essa teleologia não pode mais explorar. Então o resultado disso é que o indivíduo ou os indivíduos envolvidos nesse processo, eles têm que necessariamente entrar em contato com um conjunto de necessidades e possibilidades objetivas e subjetivas que são novas. Ele tem que elaborar uma nova teleologia. Aquele ato de trabalho anterior não dá conta das necessidades e possibilidades que você tem objetivamente agora. Yes? Olha que legal. Você tem na sua cabeça uma ideia de fogueira. Quando você faz a fogueira, imediatamente você coloca uma relação entre a sua teleologia e o objeto que você criou, que é uma relação de valor. Você vai dizer, ó, esse objeto deu certo ou não deu certo, é bom ou é ruim, é melhor ou pior, a objetivação foi bem feita ou foi mal feita. Nessa relação, vocês percebem que necessariamente, a gente tendo consciência ou não, você está criando um processo de valoração. Você está dizendo, olha, ao eu fazer essa fogueira é mais perfeita ou menos perfeita, ela é melhor ou menos pior, né? Funciona melhor, funciona pior, blá, blá, blá. Então, todo o processo de objetivação, objetivamente, a gente tendo consciência ou não, a gente coloca neste mundo objetivo, nesta relação, você coloca um valor. E, portanto, quando você vai se relacionar com essas necessidades e possibilidades, a primeira coisa que você tem que fazer, depois de identificar as necessidades e possibilidades, é comparar as necessidades e possibilidades entre si. E a única forma que você tem de comparar as necessidades e possibilidades entre si é através desta relação de valor que está surgindo aqui, ó. Você pega e diz, ó, eu estou nessas circunstâncias, eu estou com sede, eu estou com fome, eu estou com frio, eu preciso de um lugar para me abrigar. Você tem um conjunto de necessidades. Veja, qual a necessidade que você vai atender primeiro? Qual a necessidade que lhe parece prioritária? Qual a necessidade? Você tem que comparar. Você tem que dizer, olha, se eu atender esta necessidade primeiro, a consequência é essa. Se eu atender aquela outra, a consequência é aquela outra. Então, veja, neste processo de comparação, você tem que desdobrar, desenvolver os valores que estão surgindo aqui. Você vai dizer, olha, esta é melhor, aquela é pior, esta é mais urgente, aquela é mais urgente, esta pedra é mais pesada, é menos pesada, isto é mais necessário, menos necessário. E com isso, veja, você começa um processo de comparação que possibilita você fazer um processo de escolha. Tranquilo? Esse processo de escolha, ó, por um lado, é um processo de comparação. E o processo de comparação só pode vir se você operar valores, se você desenvolver os complexos valorativos. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Tranquilo? Para todo mundo? Veja,
O Lukács vai demonstrar na ontologia, com certo detalhe, embora ele diga seguidamente que ele só vai fazer isso para valer na ética, como que daqui, ó, deste processo de comparação entre necessidades e possibilidades, surgem todos os valores humanos, desde os valores econômicos, com valor de uso e valor de troca, até os valores humanos mais elevados, é o termo que o Lukács usa, como a ética, a estética, tá certo? Passando pelos costumes, passando pela moral, pelo direito, quando o direito é o complexo valorativo, né? O direito nem sempre é o complexo valorativo. Então, você tem aqui, vai dizer o Lukács, a gênese ontológica, um momento fundante de todos os complexos valorativos. Na reprodução, que a gente vai ver logo em seguida, ele vai abrir isso, ele vai mostrar como que esses complexos valorativos começam a se desenvolver. No capítulo do trabalho, ele vai dizer, veja, quando você tem uma sociedade humana muito primitiva, o costume, a moral, tá certo? Essa fusão de costume, moral, religião e tradição dá conta de resolver os processos valorativos da vida cotidiana. Porque os processos valorativos são muito simples. Veja, Abel, você tem uma tribo que enfrenta a seguinte questão. Você tem, tá certo? Tá uma seca medonha, você tem que fazer uma caminhada em 2 ou 3 dias de 50, 60 quilômetros, não dá para carregar os velhos, não dá para carregar todas as crianças, tem que levar um tanto de água, você tem que determinar quais os velhos, as crianças que você vai deixar para trás. Veja como é que você vai resolver esse problema complicadíssimo, que não é um problema simples. Como é que você vai pegar uma parte do seu gênero, né? Uma parte da sua sociedade, né? Como é que você vai pegar uma parte e deixar para trás, porque você sabe que vai morrer. Todavia, se você não fizer isso, tá certo? A sociedade inteira perece, o bando inteiro perece. Então veja, o bando vai deixar para trás. E ele vai deixar para trás criando todo um sistema de moral, de religião, de procedimentos, através dos quais, devido à seca, ao Deus que promoveu a seca, você entrega a esses Deus, estas crianças e estes velhos, que agora vão ser cuidados pelo Deus da seca, tá certo? Deixa eles para trás e vai embora. E isto é um processo, veja, que só pode acontecer se você tiver um complexo valorativo que está dizendo, olha, a vida da sociedade, a vida do gênero é mais importante do que a vida do indivíduo. A vida do indivíduo só se justifica na medida em que ele mantém a vida da tribo, daquilo que é o gênero humano naquele momento, em existência. E isto só é possível porque você vive numa sociedade em que o indivíduo sozinho está morto. O indivíduo ele só sobrevive, a gente é um animal gregário, né? A gente só sobrevive em bando, sozinho a gente está morto. Então você percebe que a partir daí você tem todo um complexo valorativo que é muito complicado. A relação do indivíduo com o gênero, como que as necessidades e possibilidades do gênero são mais importantes que a do indivíduo. Numa situação de extremo limite, o indivíduo tem que se entregar ao gênero, e isto tem algo de divino, de religioso, que se justifica, que garante uma vida eterna, barará, barará, barará. Percebe como já nas sociedades mais primitivas, você tem situações em que as situações só podem ser encaminhadas, só podem ser dirimidas, só podem ser resolvidas se você tiver em operação complexos valorativos muito complicados. E não menos por isso existentes, efetivos, etc. Yes? Querem perguntar alguma coisa? Posso avançar? Vocês estão com umas carinhas, é só porque é de manhã? Eu estou começando a ficar preocupado, a gente filmar a cara do pessoal aí para ver a cara de desânimo, né, de canseira. Animem-se, pessoal, dias melhores virão. Vocês sabem que Ulisses, quando ele estava fazendo aquelas aventuras todas, ele dizia, olha, quando ele estava, né, no desespero, falava, aguenta firme, coração meu, dias piores virão, tá certo? Aguentem que coisas piores virão, tá certo? Vocês acham que vai melhorar? Vai não, isso aqui vai virar o caos completo, tá certo? Pode explicar de volta a diferença entre exteriorização e objetivação? Eu acho que pode ser uma leitura um pouco atenta. Momento de striptease. Para aqui, viu, pessoal? Não se entusiasme, não, tá certo? Objetivação e exteriorização. Veja, olha que legal. A objetivação é aquele processo através do qual se transforma uma ideia em um objeto objetivamente existente, tá certo? Então é o processo através do qual, no caso do trabalho especificamente, é o processo através do qual a gente transforma a natureza em um objeto que não existia antes. Tranquilo?
O processo de exteriorização é o processo de transformação da individualidade que necessariamente está articulado pelo processo de objetivação e que é predominantemente determinado pelo processo de objetivação. Então, o indivíduo, ao transformar a natureza, ele externaliza aquilo que ele pensa que a natureza é, a ideia que ele tem da natureza entra em confronto com aquilo que a natureza é, e neste processo ele é capaz de conhecer melhor o que a natureza é. Ao mesmo tempo, ao transformar a natureza, ele vai conhecer melhor a sua capacidade, a sua habilidade individual para fazer aquela objetivação. Então desenvolve o seu autoconhecimento individual. E ao mesmo tempo vai melhorar a sensibilidade dele na sua relação com o mundo. Então o processo de exteriorização é o processo através do qual, ao transformar a natureza, o ser humano transforma a sua própria natureza de ser social. Nesse caso imediato, o indivíduo transforma a si próprio. E a gente vai ver as consequências disso. Tranquilo?